E fato ser São Paulo, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do São Paulo. São Paulo que tá no mercado da bola. A bola da vez, o nome da vez é o zagueiro do Mirassol, James. Meu amigo, temos que descobrir como se pronuncia o nome desse zagueiro antes da contratação dele. Quero que você deixe nos comentários. Acha um bom nome? Eu acho que o São Paulo deveria focar em outras posições, mas tudo bem. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe, eu volto e a gente vai falar muito das contratações do São Paulo e de tudo que tá acontecendo no Tricolor. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Paz, boa noite, José Paz. Quais são as notícias por aí? Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo está tentando se movimentar no mercado da bola, já visando exatamente a temporada do ano que vem, o ano de 2026. Está indo atrás do zagueiro James, jogador de 25 anos, atleta que está no Mirassol. Nessa temporada agora de 2025, ele atuou em 37 partidas das 38 do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Um jogador que foi adquirido aí pelo Mirassol junto ao Vila Nova, ao Capivariano. O Mirassol pagou aí 4 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos desse jogador, e agora o São Paulo indo atrás da contratação do James. Mas claro que o Mirassol entende que o jogador precisa de uma valorização, né? O Mirassol não quer vender ele por menos de 5 milhões de euros. Mais de 30 milhões de reais na cotação atual. A gente sabe que o São Paulo vive uma situação financeira bastante complicada, vai tentar aí negociar com o Mirassol para abaixar esse valor, mas por enquanto é isso que o Mirassol quer. A negociação está completamente travada. O São Paulo que pode perder o Ferrarese para o Botafogo, jogador de 27 anos, nascido na Venezuela, jogador que atua pela seleção lá da Venezuela. Ele que chegou aqui no São Paulo em 2022, vem atuando muitas vezes como lateral direito. O Botafogo fez uma sondagem a esse jogador e ele pode sair daqui do Tricolor Paulista e ir lá para o Clube Carioca. Ainda falando das informações aí extracampo relacionadas aqui ao São Paulo, né? O São Paulo que foi denunciado ao Ministério Público aqui do estado de São Paulo, uma denúncia anônima por gestão temerária. Pois é, o Ministério Público ainda vai investigar tudo isso, ainda vai ver se essas provas aí, se essas denúncias, elas são cabíveis para aí sim fazer uma investigação, mas nessa denúncia anônima aí, esse denunciante dizendo que o São Paulo teve um déficit muito grande na temporada passada, em 2024, de quase 290 milhões de reais, que vendeu atletas da base aí por um valor baixo aí no mercado, Matheus Alves, também o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo. Enfim, o Ministério Público ainda vai averiguar toda essa situação, mas o fato é que o MP recebeu uma denúncia anônima de gestão temerária aqui no São Paulo Futebol Clube relacionada à diretoria do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Devolvo para vocês aí, Michele, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Tricolor, e o Tricolor que inclusive divulgou uma nota em relação a essa denúncia aí anônima. Olha só, abre aspas rapidinho antes de devolver para vocês. O São Paulo segue à disposição para eventuais novas informações e demais esclarecimentos que o órgão julgue necessárias, órgão aí, o Ministério Público, de forma transparente e à luz dos procedimentos legais cabíveis, fecha aspas, para essa nota do São Paulo, viu, Michele? Agora sim devolvo para vocês aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista, viu, Mi? Valeu, Zé. São Paulo agora virando caso de polícia também, Alex Miller? Inveja do Corinthians, né? Porque... eu prefiro não comentar esse tipo de situação, porque tem muita coisa envolvida aí, documentos, provas que tem que ser juntadas, e como a gente não tem acesso a toda essa documentação, a gente só lamenta que exista essa situação envolvendo um clube como o São Paulo, que em outros tempos era sinônimo de organização, planejamento, exemplo para os demais, e hoje a gente percebe que, hoje não, já de um bom tempo para cá, as coisas degringolaram no São Paulo, né? Não tem dinheiro, transfer ban também batendo na porta, perdendo o jogador, não tendo poder de compra. Então, o São Paulo vive realmente um drama. E sempre foi o São Paulo, né, que deu start nessa... São Paulo que sempre foi o time mais rico, né? Isso, novo CT, década de 90 foi o boom do São Paulo. O pessoal vinha se tratar aqui, né? Falando em quem está caindo aos pedaços, o São Paulo começou o seu planejamento para 2026 e fez uma consulta por James, zagueiro do Mirassol. Só que adivinha, tá caro, não vai dar. É? Ele ficou abalado que eu falei que ele traz o cara. Não fui eu, foi o cara aqui que falou que tá caindo aos pedaços. Pra mim não custa nenhuma consulta pro James. O São Paulo não vai ter
Ainda mais para zagueiro, né? Só posso contratar zagueiro se vender zagueiro. É a única posição que o time não precisa. Verdade. Aliás, o menino jogou bem ontem, o zagueiro, né? Então, Isaac, né? Vamos colocar os gols aí da Copa do Brasil. O São Paulo acabou campeão ontem da Copa do Brasil Sub-20. Bicampeão, né? Porque ganhou ano passado. Olha lá. Tá aí os gols. Campo do Independência. Choveu pra caramba o detonado. Independência. São Paulo fez 1-0. Gol do Nicolas, que subiu com o Crespo, até participou daquela trágica goleada pro Fluminense no Maracanã, né? E aí, ó, o goleiro João Pedro, olha o que ele faz. Beleza, vai. Isso. Ah, excelente. Olha lá. Aí, ó. Ai. Putz, que azar. Azar não, né? Não. Ó, azar Felicidade. é outra coisa. Não corneta, o moleque é jovem. Tudo bem, mas o jogo morto, né? E aí o Isaac fez o segundo gol depois de uma cobrança de falta. E o São Paulo ganhou, como havia vencido no ano passado o Palmeiras no Morumbi. Já é a 5ª vez que ganha essa competição. É engraçado, né? É uma competição meio... não participam todos os times, é um ranking por estado. Né? O São Paulo passou pelo Atlético Mineiro, Grêmio, Fortaleza e tal. Mas não é a principal competição sub-20, né? A principal competição é o brasileiro. O São Paulo nos classificou entre os 8 do brasileiro sub-20, vencido pelo Palmeiras. Mas, né, Tironi, o que acontece? O ano começa com a conquista da Copinha, termina com a conquista da Copa do Brasil sub-20. Primeiro com a geração 2006, depois com a geração 2007. O ano do São Paulo foi um caos e a base respondeu minimamente, mesmo que a Cotia também esteja desgovernada. Não é o mesmo governo, né? É o mesmo presidente que estava querendo fazer o fundo de Cotia, certo? O fato é que o São Paulo, mesmo não tendo uma base tão forte como... Qual que é a diferença da base do São Paulo do Palmeiras? Qual que é o jogador que você está gostando agora? Larson, certo? Do Palmeiras. Da onde veio o Larson? Do Goiás. Quando ele veio? Agora. É isso. Veio emprestado, passou com 3 milhões de reais. O São Paulo era um dos projetos do fundo da base do São Paulo. Contratar jogadores semi-prontos, como eles falam. Não formar o cara desde do berço, como faz o São Paulo normalmente. Mesclar. Você pode mesclar então, é o ideal. Esse time do São Paulo de agora já tem alguns jogadores. O Isaac veio do Bragantino, né? Volante veio do Vasco. O centroavante veio do Cuiabá, Criciúma, deu aquela briga lá. Então tem alguma mescla em relação ao time da Copinha, que todo mundo era jogador do São Paulo desde bebê. Só que vamos ver o que vai ser feito dessa geração. Se eles vão vender o Luca, que é o principal, e todos a preço de banana, como foi feito. Se eles vão ser aproveitados de outro jeito. Eles não podem ser, eu imagino, utilizados na Copinha, como foi o caso ano passado. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, com o Ferreirão, com o Rian, o Matheus, meteram os caras, o Zubeldia queria levar eles para pré-temporada, meteram eles na Copinha, certo? Porque o presidente do São Paulo apareceu, sabia? Depois, agora. Ah, ele postou lá, campeão. Né? Porque título de base também os caras capitalizam. Pelas necessidades do São Paulo, pela dificuldade de investimento e tal, os principais meninos têm que estar com o time no Paulista, jogar com o time, ajudar o time no Paulista. E o mood, já que a gente está falando tanto da torcida do São Paulo desde o ano passado, qual é? A gente quer garoto. A gente não vai xingar garoto. Se o goleiro tivesse feito isso no... Como é que fez o Yang primeira partida do Yang no profissional, contra o Sport? O que ele fez? Primeira bola dele. O cara botou no pé do Lucas Lima. No pé, foi gol do Sport. Ninguém xingou o Yang. Existe uma paciência, assim como existe a completa impaciência em relação ao governo, aos dirigentes, existe uma paciência em relação à base. E o São Paulo vai ter que aproveitar isso de alguma forma o ano que vem melhor do que fez esse ano. Muito bem, vamos conferir os destaques do dia aqui. Da base, nesses últimos anos, o déficit de 2024, o negócio Galápagos Cotia e o filho do Casares, sócio de empresário de atletas. Pra mim, o que pega é esse terceiro, o quarto ponto. Os outros é instituição privada, o cara vende jogador por quanto quiser. Isso aí não pega. Embora... O quarto ponto, aí... Embora a questão Galápagos, sócia... Que também não foi pra frente. Sócia do Fundo Tal e futuro sócia do Fundo de Contratações, também a gente não tem... O que acontece é o seguinte... Esse tipo de denúncia, ainda que anônima,
ela para mim muda o quadro completamente. Uma coisa é o hashtag Fora Casares, renuncia Casares. Se cavocarem e acharem alguma coisa, ele cai por impeachment. Aí é outra sim. discussão. Se acharem acharem, é qualquer verdade. Tem razão. coisa Aí aqui, sim. cai o governo antes do final. Porque o renunciar, o protesto, ele tem a sua força, mas aí passa a valer o que aconteceu, por exemplo, no Corinthians. Porque não foi um fator, foram 150 fatores que derrubaram o Augusto Melo. Parênteses, Então, como você E olha disse, como foi difícil, hein? como você disse, Derrubar o Augusto impeachment é Melo. sempre uma questão política. Você precisa Sempre é. você precisa colocar sempre é. alguma coisa que te embase ali. Então, porque isso é importante esclarecer. Por que não derrubam o Casares? Por que não... Porque então não tem nenhuma denúncia Não é um fato plausível, comprovado, fato, aliás, algum né? fato que Precisa de um fato. condene a administração dele. Sim. É, Assumir só- cuidado com isso, né? Exatamente. Então é uma denúncia anônima do Ministério Público que talvez tenha prosseguimento aí na... O São Paulo já se antecipa na sua defesa. Mas é isso. O último ano de mandato dele, um governo vai perdendo completamente a credibilidade, o apoio e tudo mais. Eu imaginava que alguma coisa viesse nesse aspecto, né? Anônima ou não, da situação ou não que está se dissolvendo, da oposição, o fato é que o Casares vai ter muita dificuldade de completar o mandato dele no São Paulo e, se completar, de eleger o seu sucessor. O que parecia ser uma mera formalidade, né? E agora o quadro virou completamente, né? Essa é a questão, Márcia. Você falou bem, né? Se essa história aí do filho dele, que não tem nada ainda, só pode Não, ser... aí não tem nada Veja comprovado, bem. está sendo investigado e tudo mais. Se- Agora, onde eu quero chegar, vou passar a bola para você. É uma mudança completa de quadro. O Casares, para o cara negociar um alfinete lá no ele São Paulo derreteu. agora, ele vai ter que fazer muita coisa. derreteu. Ele vai ter que fazer Não adianta mais ter... Ele vai ter que fazer uma grande articulação, porque quando ele se desfaz do Belmonte, me parece que também fica claro a guerra entre eles, que era uma coisa Agora, o Monte Morumbi. falou que permanece na coalizão, né? Mas... Sim, ele permanece na coalizão quieto. Sabe assim? Agora, eu acho extremamente importante, nem vou falar do São Paulo, mas vou falar do meu clube de futebol, Massa e Coxinha Futebol e Samba. Se eu, como presidente, abro portas para o meu filho participar, ter negócios ou estar próximo dos ativos do meu time, que são os jogadores, cara, isso aí é completamente plausível de impeachment. James. Vai ser difícil entender e falar o nome desse cara. Um zagueiro que, apesar das brincadeiras com o nome, foi destaque do Mirassol. O Mirassol que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Time que surpreendeu muita gente. O próprio São Paulo surpreendeu o próprio São Paulo em pleno Morumbi. Um time que se estruturou, se organizou e vai disputar uma Libertadores da América, né? O São Paulo não tem grana. É um time quebrado. E eu tava pensando aqui, será mesmo prioridade do São Paulo contratar um zagueiro? Eu, sinceramente, a não ser que o Botafogo tenha essa sondagem em cima do Ferrarese, o São Paulo venda o Ferrarese e contrate esse cara com a grana que o Botafogo pagar. Aí tudo bem. Você faz uma grana aí, eu não sei qual que é o valor de mercado do Ferrarese, mas você vende o Ferrarese, com certeza é bem menor do que o zagueiro do Mirassol, porque é mais novo, né? Tem mais potencial e tal. Apesar do Ferrarese ser um zagueiro de seleção venezuelana também, é difícil. Eu queria saber muito o valor de mercado do Ferrarese agora para fazer uma comparação. Mas, se você vende o Ferrarese por X e o cara lá é Y, talvez dê para equalizar e fazer essa contratação para tapar o buraco do Ferrarese. Porém, cara, eu acho que o São Paulo tem problemas maiores.
O São Paulo não tem um meio, por exemplo, eu alguns dias atrás falei que a volta do Galo poderia ser um bom sinal pro São Paulo. O São Paulo a gente não sabe se o Oscar vai voltar, o Matheus Alves foi vendido a preço de banana. O São Paulo não tem um meia criador. O Galo poderia voltar para ser esse todo campista, né? Tá por empréstimo pro River, mas hoje saiu a notícia que River e São Paulo já estão meio acordados para o River contratar o Galo. Em definitivo, o Galo ficar no River, o Galo que se achou lá no River Plate. Sabe, eu acho que o São Paulo tem posições mais carentes. O São Paulo precisa de pontas para ajudar o Crespo a mudar o sistema ofensivo. O São Paulo precisa de um meia de criação, um cara que organize. Olha o que o Arrascaeta fez hoje no Flamengo jogando Mundial de Clubes. E assim como o Arrascaeta, o Arrascaeta tem lá o Flamengo tem o Arrascaeta. O Cruzeiro tem lá o Matheus Henrique. O Internacional que foi rebaixado tem um 10. Que quase foi rebaixado tem um 10, que é o Alan Patrick. Todo bom time do Campeonato Brasileiro tem um bom 10. O São Paulo não tem, porque o Oscar não joga. Como é que a gente faz? O São Paulo precisa de um 10. O São Paulo precisa de um cara que pense o jogo, que organize o jogo. Porque vai ter jogo. O São Paulo hoje é um time coletivo. O São Paulo é um time, se tornou um time coletivo. Alguns times são times que, além do coletivo, tem jogadores que se destacam. Por exemplo, o Botafogo não era um time tão coletivo, mas pô, tinha o Luiz Henrique e o outro maluco lá que jogava pra cacete lá na frente. Então era um time que, apesar o coletivo era um bom coletivo, mas tinha quem decidia. Quando o jogo tava arrochado, tinha quem decidia. O São Paulo não tem. O São Paulo hoje, se ele faz um jogo de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, ele provavelmente vai perder porque esses times têm quem decide, tem quem desequilibra. O São Paulo não tem. E um meia que desequilibra, que abre o jogo, que arma o jogo, cara, isso faz total diferença no futebol de hoje. Sempre fez. Tem muita gente que não gosta. É muito melhor você ter um bom 8 do que um bom 10. Eu discordo. Eu acho que você ter um bom 10 é muito melhor. Você vai ter um cara, um todo campista, você vai ter você tem 2 Marcos Antônio no seu time, mas você ter um 10, você tem um cara que quando o jogo tá arrachado, quando o jogo tá, você não sabe o que fazer, ele acha um passe, ele dá cara, não tem, um 10, um bom 10, destrói, e a gente tá vendo isso, o Arrascaeta fazendo o que tá fazendo aí, e tantos outros 10 no futebol brasileiro. Então o São Paulo pra mim precisa de um 10, o São Paulo precisa de jogadores de ponta, um ou dois jogadores de ponta. O São Paulo precisa de mais um jogador com as características do Marcos Antônio, um todo campista. Talvez mais um lateral direito. Se bem que o Mike vem crescendo bem, né? Então, assim, existem posições. O São Paulo precisa de um goleiro reserva. Vocês confiam plenamente no Yang? Eu não confio. De novo, o São Paulo precisa de um goleiro reserva. Precisa de achar um cara para chegar ali e ficar na sombra do Rafael. Mas não, o São Paulo tá atrás de um zagueiro. Acho que zagueiros e volantes são as posições que o São Paulo mais tá tranquilo. São Paulo tem Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, Toló e Sabino. Eu acho que o mais fraco deles é o Sabino. O resto, a gente tem 3 bons zagueiros. O Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese, para mim, são os 3 bons zagueiros. Você tem o Tolói ali para caso aconteça alguma coisa. E o Sabino, que em algum momento da temporada até teve boas atuações. Surpreendeu. Mas a gente sabe que ele é tecnicamente limitado. Os volantes do São Paulo, você tem Bobadilha, Marcos Antônio. Pablo Maia e Alisson não estão numa grande fase, mas eu ainda acredito que virada de ano e tal, vão conseguir se firmar. Tem o Degrute, o moleque da base. Então, pra mim também, volantes ali, você tem o Luiz Gustavo, que não vai se aposentar, deve ficar aí mais uma temporada no São Paulo. Beleza, ótimo, excelente. Centroavante, com a volta dos lesionados, você tem centroavante sobrando. Caleri, André Silva e Rian Francisco, você tem 3 centroavantes ali. Tranquilo. Agora você não tem pontas, você não tem um outro todo-campista como o Marcos Antônio, você não tem um meia que arma. Segundo os atacantes, você tem o Lucas e o Luciano. Talvez seria bom para o São Paulo contratar um outro segundo atacante, se bem que eu acho que o Rian Francisco também pode fazer essa função de atuar ao lado do centroavante, né? Por exemplo, jogar Caleri e Rian Francisco, ou André Silva e Rian Francisco.
Pode acontecer. Eu acho que o Rian Francisco consegue jogar nessa segunda função. Zagueiro. Vamos ver o que o São Paulo prepara para essa temporada do ano que vem. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.